Graça e paz para os irmãos. Nós queremos falar hoje de um tema muito importante, que é a fé. A fé no grego, ela chama-se pistis. No hebraico, chama-se emuná. E o que seria isso? É se agarrar, se segurar com força, né? É como você estar morrendo afogado e alguém jogar uma boia para você e você se agarrar de todas as formas naquela boia para você não morrer afogado. A fé, ela é mais ou menos isso. É aquilo que impulsiona a vida do crente. Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz: o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo viverá pela emuná. Ou seja, uma fé que consiste na obediência do povo a Deus. Porque não existe fé se não houver obediência. Porque a obediência ela é uma resposta daqueles que estão no caminho, direcionando-se, buscando a presença do Senhor. É muito fácil você ouvir as pessoas: eu acredito, eu tenho fé. Acreditar é crendice, você pode acreditar em qualquer coisa, mas a fé é uma coisa que tem substância. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, somente através da palavra de Deus você pode obter a verdadeira fé, que salva, que transforma e que abençoa o ser humano. Se nós pegarmos o livro de Lucas, capítulo 12, capítulo 5, a partir do verso 12, você vai ver Lucas narrando a história de um leproso. E ele começa dizendo que havia um homem cheio de lepra. Essa passagem também é narrada por Marcos e Mateus. Mas Lucas, como médico e olho clínico que tinha como médico, ele dá uma resposta à altura da situação que se encontrava aquele paciente. Era um leproso que estava cheio de lepra, ou seja, nos dias de hoje seria um paciente paliativo, né? Já em estado de morte. Um homem que já não tinha mais onde se agarrar. Ele ouviu falar que Jesus provavelmente estaria passando por ali. Um homem leproso na situação que ele estava cheio de lepra, tinha que viver longe da família, longe da sociedade, era proibido transitar no meio do povo. E o povo tinha uma preocupação de achar que a lepra, irmãos, ela era uma doença dada em resposta aos pecados dos homens. Baseado no quê? Baseado em alguns momentos, né, na velha aliança, onde nós vemos algumas personagens passando por esse aperto da lepra, né, da doença da lepra, como no caso de Miriam, quando ela questiona a autoridade do seu irmão, né, de Moisés, juntamente com Arão, e imediatamente Deus põe uma lepra durante ela, e durante 7 dias ela fica longe, fora do arraial, sofrendo desta doença. Nós vemos o caso de Geazi, né, que após seu mentor Eliseu, né, curar o Naamã, o chefe Naamã, né, da Síria, e se recusar a receber algum espólio, né, algum ouro, algum tesouro, Naamã vai embora e Geazi vai atrás de Naamã e ele pega então prata e pega vestes para ele. E a lepra que era de Naamã passa para Geazi, por causa da sua desobediência. Nós vemos o caso do rei Uzias também, que tenta sacrificar, né, queimar incenso no templo, coisa que não dizia respeito a ele como rei, mas ficava isso a cargo dos levitas. Ele foi barrado pelos sacerdotes, mas Deus cobrou colocando uma lepra sobre ele. Enfim, havia-se muito a visão de que a lepra estava condicionada à desobediência com Deus. O fato é que este homem estava sofrendo. É uma pessoa que estava aquartelada dentro de um refúgio, né? de um leprosário, de um local onde os leprosos ficavam, mas esse homem ouviu dizer que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Esse homem, então, ele decide, né, de uma vez por todas mudar a sua vida. Ele não tinha mais nada a perder.
Lucas diz que ele estava cheio de lepra, ou seja, ele já estava contaminado de uma maneira que a lepra era irreversível. O seu final seria a morte. Ele então resolve tomar uma atitude drástica. Ele poderia sofrer o apedrejamento por parte dos fariseus, dos judeus, mas ele se arriscou. Isso é fé. Isso aí é fé, isso é pistes, isso é emuná, é a fé em ação. É você se agarrar de todas as maneiras possíveis em algo que você tenha a esperança, a confiança de que vai te trazer um resultado positivo para os seus problemas. Aquele homem então procura Jesus e diz para Jesus: Senhor, se possível, o Senhor pode me curar? E Jesus disse: eu te quero limpo. E imediatamente ele foi curado da lepra, né? Uma enfermidade que naquela época, há 2000 anos atrás, irmãos, era uma coisa incurável, era uma coisa inconcebível de se acontecer, né? Alguém ser curado, né? Um quadro ser revertido da lepra na situação em que aquele homem se encontrava, um paciente paliativo, já em estado terminal da lepra, provavelmente já estava cheio de chagas no corpo, faltando pedaços, né, das partes que tem cartilagem do corpo, nariz, orelha, boca, enfim. Aquele homem deveria já estar praticamente deformado pela lepra. Aquele homem talvez tenha lembrado dos tempos que vivia com a família, a esposa, filhos, sociedade, amigos, a religião e tudo que ele deixou para trás por causa da doença. Mas agora ele tem um encontro com Jesus Cristo. E nós estamos vivendo um período de quarentena. Você não está num leprosário, mas nós estamos vivendo dentro de um labirinto, né? Aquartelados por uma enfermidade que está assolando não só o Brasil, mas o mundo, né? E você está questionando talvez a Deus, dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu vou suportar esses problemas e tudo que nós estamos enfrentando? Deus tem uma resposta para você. Jesus tem uma resposta para a sua vida. Da mesma maneira que ele pegou aquele homem em estado terminal e transformou a vida dele, curando ele de uma enfermidade que era incurável, que aos olhos dos homens a pessoa estava fadada à morte. E ele transforma aquele homem, ele quer fazer na sua vida e na minha. Não fique preocupado com tudo o que está acontecendo. Você que é cristão, você que crê no Senhor Jesus, não fique preocupado com tudo que nós estamos vivendo. Não. Deus vai desaquartelar você. Deus vai nos tirar desta quarentena. Deus vai nos levantar de maneira gloriosa, que a igreja e os fiéis glorificarão o nome do Senhor. Confia, acredite. Isso vai passar. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é a nossa garantia de que nós iremos sobreviver a tudo que nós estamos vivendo. E depois de tudo isso passar, nós estaremos cantando o hino da vitória. Emuná é você se agarrar, se agarre a Jesus, se agarre a Deus, se agarre a Jesus, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Confie no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, para a sua libertação, para a sua transformação. Dê um passo para Cristo. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Deus respeita o seu livre-arbítrio e Ele espera da sua vontade. Ele espera de você um passo, apenas um passo, em direção à presença dEle, para que Ele possa resolver os seus problemas. Confia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todo o Brasil, em nome de Jesus. Deus abençoe.